A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o teu coração. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui. E hoje nós estamos iniciando mais um trimestre aí abençoado, trimestre aí maravilhoso. Esse trimestre promete muito aí, porque temos lições maravilhosas, lições grandiosas aí estaremos estudando nesse trimestre. Nós vamos estudar nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Vamos estar estudando acerca do livro de 1 Reis e no livro de 2 Reis também. Histórias maravilhosas, poderosas aí. Vamos estar estudando sobre correções, ensinamentos no período dos reis de Israel. Vamos estar estudando aí, sistematizando o livro de 1 Reis e 2 Reis. Então, fique atento, Deus tem uma palavra para você aí. Conto com a sua presença aí, ouvindo as nossas lições, o seu joinha. Se inscreva no nosso canal, seja aí um aluno assíduo aí pela internet, pelo YouTube, frequente as nossas escolas bíblicas. Tenho certeza, Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração, para a sua vida maravilhosa. Amados, antes de nós iniciarmos a primeira lição, quero apresentar as nossas lições que a CPAD tem assim nos oferecido, lições maravilhosas com cada faixa etária, para cada criança, para cada adolescente, cada um na sua faixa etária. Então nós temos que louvar a Deus por este departamento, ou melhor, por este órgão que o Senhor assim criou através de homens de Deus aí na nossa igreja, para assim estar desenvolvendo o ensino para cada criança, para cada pessoa, segundo a sua faixa etária de idade. Nós temos aqui infantil, lições do departamento infantil aqui, lições de 5 a 6 anos de idade. Então são lições maravilhosas aí, pronta para o seu filho estar aprendendo a poderosa palavra de Deus. Temos também lições primários, temos aqui de 7 a 8 anos também, ó. Cada um tem sua faixa etária de idade. Temos também a lição para pré-adolescentes, temos aqui de 11 a 12 anos de idade. Então, lições preparadas para ensinar os seus filhos aí conforme a idade, a sua faixa etária de idade. Então, temos que louvar a Deus. Por isso, temos aqui de adolescentes também, adolescentes 13 a 14 anos. Então, lições maravilhosas aí para o ensinamento de cada criança. Temos também a lição de jovens, jovens aí acima de 16 anos também. Então, lições maravilhosas acerca da vigilância, justiça e o culto a Deus. É a lição nesse trimestre. E temos também a nossa lição adulta, temos também juniores aqui, né? Que é de 9 a 10 anos de idade. Então, vamos estudar também esse trimestre a lição adulta, que é para senhores e senhoras, aqueles que já são maduros na fé, aqueles que já são casados. Então vamos estudar acerca do plano de Deus para Israel. Essa lição aqui, o plano de Deus para Israel. Vemos aí a cidade de Israel aí. Então, lições maravilhosas. E a lição de hoje é a primeira lição que nós estaremos estudando hoje. Lição maravilhosa, amados irmãos. Hoje é acerca da ascensão de Salomão e a construção do templo. Vamos estudar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. É a nossa primeira lição, essa aqui, ó. A ascensão do templo e a construção, ou melhor, a ascensão de Salomão e a construção aí do templo. Os nomes está invertido, pois a nossa câmera, estou usando a câmera invertida, por isso não aparece na forma certa as letras, viu? Aleluias. Então, a ascensão de Salomão, amados irmãos, e a construção do templo.
O texto áureo fala assim, queridos irmãos: e não podiam ter-se em pé sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8 e o verso 11. A verdade prática nos diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual de Deus que Deus deseja para seus filhos. Então, verdade prática nós fala acerca da sabedoria, o pedido de Salomão aí para Deus, pediu sabedoria. Temos 3 objetivos na lição de hoje. O primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. Vamos estar evidenciando, né, as virtudes de Salomão. Segundo, vamos destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida ou do seu ministério terreno. Terceiro, apontar os feitos de Salomão. Vamos estar apontando os feitos de Salomão também. Então, uma lição aqui muito profunda. Introdução. A introdução diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu, seu auge na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. A lição, a introdução de hoje. Antes de nós entrarmos na lição, vamos comentar um pouco sobre a introdução. Nós vimos aqui que por amor a Davi, nós sabemos que Davi foi o pai de Salomão, ensinou seu filho realmente como devia se portar, como devia andar, se portar um rei de Israel, temente ao Senhor. Então, foi o conselho de Davi para Salomão que ele não se apartasse da lei do Senhor todos os dias da sua vida. Foi um conselho dado por Davi para o seu filho. Mas nós vemos aqui que Salomão estabelecesse aqui um reino sólido, próspero, justo, de glória e poder. Nós vimos que o reinado de Salomão foi aquele reinado que chegou, como diz, ao apogeu da história, ou seja, ao ápice maior que um reinado já chegou na terra, foi o reinado de Salomão. No reinado de Salomão, não houve outro reinado como o de Salomão, próspero, aqui nós vemos cheio de glória, tanto que nós vemos na palavra de Deus que nós vemos apontando acerca da glória que havia sobre o reinado de Salomão. Então foi um homem destacável nas Sagradas Escrituras, um homem de muito poder. E nós vimos que não foi o pedido de Salomão, não foi poder, ele não pediu poder, ele não pediu riqueza, ele não pediu proteção, ele não pediu ali para que os seus inimigos viessem morrer. Então, o pedido de Salomão foi apenas sabedoria para governar o povo, para governar a sua nação. Então, foi um pedido excelente, um dos maiores e mais belos pedidos que nós podemos pedir a Deus, sabedoria. Isso é de suma importância, meus queridos. Nós vamos estudar acerca disso mais para frente, sobre sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? Nós vemos aqui na nossa lição 2 tipos de sabedoria, mas nós vamos nos aprofundar mais no final ou no discorrer da lição, quando chegarmos no ponto de sabedoria. Então, amados irmãos, nós podemos observar que esse monarca destacado se deixou levar por interesses políticos
e desejos pecaminosos. Olha só o que nós podemos aprender com a vida de Salomão. Nós vimos que nem ninguém está aí, como se diz, forte suficiente para dizer e bater no peito que não vai se desviar, não vai errar, não vai acertar o alvo. Ninguém pode chegar a esse ponto. Nós vimos que Salomão poderia ter chegado. Nós vimos aqui que ele se deixou se levar pelos desejos pecaminosos, por influências políticas, por desejar no seu coração coisas que não poderiam ser desejadas. Isso aí não está longe de nós. Nós podemos entender que todos nós podemos cair um dia, podemos falhar um dia, podemos não acertar o alvo. Todos nós. É tanto que a Bíblia vai nos mostrar, nos orientar, que o próprio Deus nos ensina na sua palavra. Você que está de pé, cuide para que não caia. Então é um alerta de Deus. Como é e por que Deus nos alerta isso? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o desejo dos nossos corações. Ninguém quer o mal para nós mesmos, ninguém quer o mal. Nós queremos o que é bom, mas muitas das vezes os nossos desejos excedem o desejo de Deus, ou seja, muitas das vezes a ganância nos domina, a soberba nos domina, a concupiscência dos olhos nos domina e não devemos nos deixar dominar-nos pelo pecado, pelas influências terrenas, pelas influências malignas. Não, meus queridos, nós temos que andar com um propósito de chegar no céu, não aceitando as bandejas do inimigo, não aceitando aquilo que o inimigo nos oferece, mas sempre olhando para o nosso alvo, que é Jesus, sempre lembrando que tem um projeto de Deus lá no céu para nós, sempre lembrando que há uma cidade preparada para nós, há uma casa preparada para cada um de nós lá no céu. Não podemos entender muitas das vezes como será isso. Vamos ter uma casa para descansar no céu, vamos ter uma casa para morar no céu, vamos ter uma casa ali para deitarmos na rede. Não, o céu não é dessa forma. O céu é algo glorioso. Ninguém vai ter ali, meus queridos, fadiga, como diz a palavra. Ninguém vai se fadigar. Ou seja, ninguém vai precisar descansar de nada, pois nós já estamos ali vivendo algo tremendo e glorioso, que é na glória eterna, onde ninguém vai se fadigar, ninguém vai sentir-se fadiga, porque vai ser glória e glória eternamente. Então vai ser algo glorioso lá no céu. E aí nós vemos aqui um destaque acerca de Salomão, que ele caiu, ou seja, que ele se desviou, que ele pecou, que ele deixou aquilo que deveria seguir. Isso não está distante de nós. Todos nós podemos um dia fazer isso. O que é que nós temos que fazer? É o que Jesus ensinou na palavra de Deus: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados irmãos, se nós não enfraquecermos a nossa carne, nós vamos ser vítimas da nossa própria carne. Então, quando nós fortalecemos o nosso espírito, como é que fortalecemos o nosso espírito? Com a palavra, com a oração, com o jejum, com uma vida no altar de Cristo, nos santificando, nos separando do pecado. Isso é fortalecer o espírito. Então, o espírito sempre vai sobressair sobre a nossa carne. Pronto, primeiro ponto, amados irmãos, vamos para a lição. Primeiro ponto, a sabedoria de Salomão. Vemos 3 divisões. A sabedoria de Salomão no primeiro ponto. Virtude de Salomão. Segundo,
O sábio pede sabedoria. Terceiro, a sabedoria na prática de vida. Algo maravilhoso para as nossas vidas. Amados irmãos, então a virtude de Salomão. Esse é o ponto primeiro, subponto primeiro, né? Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao seu inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer. 1 Reis 3:5. O grande rei escolhera a sabedoria. Olha o pedido de Salomão. Ele escolheu sabedoria. De tudo que se pudesse pedir, ele pediu sabedoria. Que se depreende o quanto já era sábio. Interessante aqui. Ora, se ele tivesse pedido, se ele fosse ganancioso, pediria dinheiro. Não era o caso de Salomão. Se ele fosse orgulhoso, pediria glória. Não foi o caso de Salomão. Se ele fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas não, Salomão pediu sabedoria. Foi algo sábio do saudoso Salomão pedir sabedoria a Deus. E Deus deu sabedoria e tudo muito que ele necessitava ou que ele não pediu. Então deu sabedoria, deu dinheiro, deu glória, deu muito tempo de vida na terra. Então deu descanso dos seus inimigos. Então Deus deu tudo que ele não pediu. Ele deu sabedoria e tudo mais que ele não pediu. Então algo maravilhoso na vida do saudoso Salomão. Segundo, o sábio pede sabedoria. Aqui nós vemos, ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino no pequeno, mas sei ainda sair nem como entrar. Sou ainda menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. 1 Reis, capítulo 3 e o verso 7. Então, nós vemos aqui. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ou, ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Então, nós vimos aqui, o sábio pede sabedoria. Então, nós vemos que ele declara-se pequeno, menino, não sabe como sair nem como entrar. Então, o pedido de Salomão foi um pedido muito honroso e trouxe muita glória no seu reinado, justamente porque ele pediu a coisa certa. E é isso que nós temos que pedir a Deus também. Aleluia. Pedir sabedoria. Terceiro, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreve em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja, sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. É fruto de ciúmes, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Tiago 1,5. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência e a misericórdia. Os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Tiago 3,17. Então, a sabedoria na prática de vida. Nós vimos aqui que há uma falsa sabedoria. Muitas das vezes nós achamos que é sabedoria, mas há uma falsa sabedoria. Qual é essa falsa sabedoria? É aquela sabedoria que ela é movida por inveja, sentimentos facciosos. Qual é essa sabedoria? Aquela sabedoria que você não quer fazer para o bem dos outros, e sim somente para o seu próprio bem, para o seu próprio deleite,
somente pensando em você. Então isso é uma falsa sabedoria, uma falsa motivação também para se ter essa sabedoria. Então nós vemos que essa sabedoria, ela é animal, ela é terrena e ela também é diabólica. Então temos aqui a fonte desta sabedoria, que é uma sabedoria que muitos procuram por motivos errados, para ser melhor do que os outros, para se mostrar melhor do que todo mundo, para mostrar que tem alguns anéis nos dedos, alguns diplomas na parede, somente para se aparecer. Esta aqui é uma falsa sabedoria, ela não vai trazer vantagens espirituais para a sua vida, para a minha vida, para ninguém, pois a base dela é exaltação, a base dela é ganância, a base dela é soberba, é concupiscências, é desejos carnais, é lascívia. Então isso é uma sabedoria falsa. Então precisamos entender qual a sabedoria que Deus deseja que nós tenhamos. É a sabedoria que Tiago escreve. Se tiver alguém falto de sabedoria, peça a Deus que vos dá deliberalmente. Então Deus não recusa, amados irmãos, essa sabedoria ao seu povo, aqueles que desejam ser sábios, honrados, que desejam ser sábios, mas que há uma base para isso. Qual é a base? A base para exercer, ou para se ter, ou para se receber essa sabedoria é humildade, mansidão, temperança, frutos do Espírito Santo. Amados irmãos, essa é a base para se ter a verdadeira sabedoria que as Sagradas Escrituras nos revelam, amados irmãos. Algo interessante, se nós observarmos na lição aqui, Deus dá essa sabedoria liberalmente, basta apenas nós pedirmos a Deus essa sabedoria. E aqui nos fala as características desta virtude que vem do alto são. Quais são as características da verdadeira sabedoria doada por Deus? Olha só as características. Primeiro, a pureza, uma pessoa pura, pacificadora, pacificação, essas características, prudência, benevolência, misericórdia, bons frutos, imparcialidade e sinceridade. Aqui são algumas características dessa virtude, dessa sabedoria. Então, a sabedoria de Deus, ela gera pureza no coração daquele que recebe essa sabedoria. Gera também pacificação, uma pessoa que deseja, que gosta de trazer a paz, promover a paz, de gerar pacificação, trazer pacificação dos outros. Aleluias. Prudência, a pessoa prudente, a pessoa que tem prudência, não toma decisões no ato, não toma decisões ali afoitamente, ou seja, quando apenas na hora precisa pensar, raciocinar, pedir direção a Deus. Isso faz parte de prudência, benevolência, uma pessoa que é benevolente, uma pessoa bondosa, uma pessoa ali que realmente está para ajudar os outros. E a misericórdia também, uma pessoa misericordiosa para com os outros. Os bons frutos, a imparcialidade, uma pessoa imparcial, aleluia, que tem decisões corretas, ninguém muda o seu pensamento, pois ele foi criado em princípios e vela por os princípios que a Bíblia ensina. Então uma pessoa que é parcial, ela sempre vai se corromper, ela vai sempre mudar suas posições, ela sempre vai mudar, meus queridos, ali aquilo que não pode ser mudado. Então é por isso que precisa ser imparcial, sinceridade no seu coração, uma pessoa que tem realmente sinceridade em seu coração, que vive em sinceridade, não em brincadeiras, brincando com a vida dos outros ou com opiniões dos outros. Então é uma pessoa que está numa posição que Deus o agrada. Segundo ponto,
é a consolidação do poder. Vamos ver acerca da consolidação do poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, temos dois subpontos. Segundo ponto, a glória do reino de Salomão. Segundo, o orgulho precede a ruína. 3 pontos aqui, ou 2 pontos. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá, Israel, tinha tanta fartura e vivia em tantas boas condições que podia até festejar, se alegrar. Todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Então vamos ver a glória do reino de Salomão. Nós vimos aqui que Davi exerceu o trono, mas o trono de Davi teve muitas coisas que vieram tentar roubar o trono de Davi, tanto nos seus filhos, um dos seus próprios filhos tentaram roubar o seu próprio trono. Nós podemos observar que houve guerras para Davi chegar até lá, houve muitas guerras, sangue derramado. Então, nós podemos observar aqui que o povo de Judá, em Israel, tinha fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Davi não teve esse privilégio no seu reinado de se alegrar ali como deveria se alegrar, festejar, fazer festas, pois ele vivia ameaçado pelos seus inimigos. Mas Deus deu descanso no reinado de Salomão. Deus deu descanso ali, o reino de Salomão. Então foi um reinado abençoadíssimo por Deus. Não houve guerras, não houve aqueles que tentassem roubar o seu trono ali. Só apenas no início, antes dele assumir ali o trono, antes dele estar ali, receber a acessão do seu trono, aí que começou tentarem roubar ali o seu trono, o seu irmão. Mas depois que Salomão assumiu o trono, Deus deu descanso ali, estabeleceu paz e justiça no seu reinado, coisa gloriosa. Então foi um dos melhores reinados que houve ali naquele momento, naquela terra. Orgulho precede a ruína. Subponto 2. Aqui diz: infelizmente até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus. Salomão enganou a si mesmo pela ganância, pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Aleluia. Amados irmãos, nós vemos que o orgulho precede a ruína. Isso aqui é notório. Por isso que Deus não quer que sejamos orgulhosos. Pessoa orgulhosa está aí a passos de cair, a passos de perder tudo, a passos da ruína mesmo. Então, o orgulho não pode fazer parte das nossas vidas. Então, precisamos sempre buscar a Deus. O temer a Deus, o temor de Deus nunca pode enfraquecer em nossas vidas. Nós sabemos que é o princípio de toda a sabedoria. Se uma pessoa ela é sábia de verdade, ela tem a sabedoria de Deus, pode ter certeza que o princípio, o ponto forte dessa sabedoria é o temor a Deus. Se perder o temor a Deus, essa sabedoria ela não vai mais existir na vida daquele que é usado nesse sentido. Então é preciso sempre nós buscarmos de Deus um renovo para o temor do Senhor em nossos corações, buscar fortalecer o temor a Deus. Qual é o temor? O que é temor? É você temer a Deus, é você entender que você é nada, que você é pó
e nada mais do que isso. E Deus é tudo. Deus é o Criador, Deus é o Senhor, Deus é o motivo por nós estarmos respirando, Deus é o motivo por nós estarmos raciocinando, Deus é o motivo por estarmos alegres, Deus é o motivo por nós estarmos vivos, Deus é a razão do nosso viver. Isso é temor a Deus, isso é temer a Deus, é respeitar a Deus, é saber que tudo que nós temos é dele, por ele e para ele. Tudo vem dele, tudo foi do Senhor. Foi nós que trabalhamos, sim, foi nós que buscamos, sim, mas foi Deus que nos fortaleceu, foi Deus que nos deu vida, foi Deus que nos deu fôlego, foi Deus que nos renovou a cada manhã, foi Deus que nos fortaleceu, foi Deus, meus queridos, que abriu a porta, foi Deus que mantém a porta aberta, é Deus que mantém o ar para nós respirar. Então, meus amados irmãos, é Deus, então precisamos entender o que é temor a Deus. Temer é isso. E aí nós vamos entender que nós vivemos na dependência de Deus para tudo. Para tudo nós dependemos do Senhor. Aleluias. Então não podemos perder o temor e deixar o orgulho assentar-se no trono do nosso coração. Sempre temor a Deus, deixar. Aleluia. Então, meus queridos, a construção do templo, terceiro ponto, aonde nós estaremos aqui encerrando já nesse último ponto, é a construção do templo. Temos 3 pontos aqui no terceiro ponto, né? 3 subpontos, que é o nobre propósito de Salomão, o templo do Espírito e terceiro, a glória do Senhor. Então, nobre propósito, nós vimos aqui que o nobre propósito de Salomão era edificar a casa ao nome do Senhor, seu Deus. Interessante. Se nós observarmos aqui nesse ponto, nós vamos ver que também esse templo ele é construído por Salomão. E aqui o lugar santíssimo teve paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Então, algo interessante aqui. Foi um propósito nobre de Salomão. Mas que propósito? O propósito de Salomão. Era de Salomão esse propósito ou ele veio de alguém esse propósito? Interessante nós observarmos isso aqui. Que esse propósito é um propósito herdado. Por que herdado? Porque veio de outra pessoa o propósito de Salomão. Esse propósito de edificar o templo é um propósito herdado. Herdado de quem? Davi, seu pai. Se nós observarmos o texto em Reis, nós vamos observar que esse desejo veio do coração de Davi. Foi Davi, seu pai, que teve o desejo de edificar um templo ao nome do Senhor. Davi olhou a sua situação, a sua vida, morava em um belo palácio. Ele diz, eu moro em um ótimo palácio, um belo palácio, e o meu Deus nenhuma casa tem para habitar. Então esse foi o desejo do coração de Davi. Davi diz, eu edificarei a casa ao nome do Senhor. Deus responde a Davi que Davi não poderia edificar essa casa, edificar esse templo, porque Davi tinha as mãos sujas, ou seja, as mãos manchadas de sangue, era um homem de guerra, era um homem de luta. E quem deveria ali edificar esse templo seria um homem de paz, um homem de justiça, um homem ali segundo ali a vontade, ou seja, segundo o propósito de Deus para aquele evento, que seria Salomão, seu filho. Então, nós vemos aqui que Deus fala a Davi que Davi não poderia ali edificar aquele templo, justamente por ser as suas mãos sujas de sangue, derramar sangue humanos. E aí, Deus concede esse privilégio a Salomão, seu filho, e diz a Davi que o filho dele que iria edificar esse templo, que foi Salomão, e Salomão edificou o templo do Senhor e fez tudo conforme estava desenhado no coração de Davi. Deus deu o rabisco para Davi, Deus deu ali todas as medidas para Davi, mas quem edificou o templo
foi Salomão. Aleluia. Muitas das vezes Deus faz assim conosco. Deus nos dá um rabisco para nós estarmos desenhando, mas quem vai levantar serão os nossos descendentes, serão aqueles que virão depois de nós. Aleluia. Então, algo interessante para nós entendermos como Deus trabalha, amados irmãos. Talvez você tenha um sonho para fazer algo para Deus, e Deus só vai realizar esse sonho com alguém da sua descendência, um filho seu ou alguém que virá depois de você, um sucessor. Algo interessante para a nossa meditação. 2. O templo do Espírito. Nós vimos aqui que o templo do Espírito é nesse lugar que deve haver riqueza, beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Ou seja, hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6,19, nesse lugar deve haver riqueza, beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Amados irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo, é dentro do nosso coração que deve haver beleza e pureza, é dentro do nosso coração que deve haver riqueza, beleza, aleluias, é dentro do nosso coração. Como é que a beleza e a riqueza vai morar dentro do nosso coração? Muito simples. Quando nós temos humildade em nossos corações, quando nós frutificamos para o Senhor, quando nós damos frutos, quando nós fazemos o que realmente a Bíblia nos ensina, produzir frutos dignos de arrependimento. Então aí existe beleza e riqueza, pureza em nossos corações. Aleluias. Amor, paz, alegria, longanimidade, gozo, temperança, bondade. Então esses frutos do Espírito riquezas e belezas que nós devemos ter e conservá-las vivas dentro de nós. Aleluia. Pois somos o templo do Espírito Santo e ele deseja habitar em um templo cheio de riqueza e beleza. Aleluia. Glória do Senhor. Terceiro ponto, amados, já estamos encerrando. A glória do Senhor se manifestou em duas ocasiões. Primeira ocasião, quando ali os sacerdotes levam a arca do Senhor para o templo, ou seja, para ali o lugar santíssimo. Então a presença de Deus vem ali a primeira vez no templo aonde Salomão ali edifica, e ali nós vemos que foi tão grande a presença que os sacerdotes não conseguiram fazer ali ministrar os serviços sagrados como eles iriam ministrar ali, não conseguiram ministrar os serviços sagrados, as suas ofertas ao Senhor oferecer por causa da glória de Deus que havia descido naquela casa. E aqui nós vemos a segunda vez, a segunda ocasião que a glória do Senhor se manifesta é quando Deus responde a Salomão, a oração de Salomão na inauguração do templo. A Bíblia diz que desce fogo do céu, consome ali o sacrifício, os holocaustos que estavam ali oferecidos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então foi algo extraordinário na história. Quando Deus desce ali no templo, então ali é quando Deus passou a habitar dentro do templo chamado eu e você, Espírito Santo. Então nós somos o templo hoje do Espírito Santo. Você é o templo do Senhor, então é em nós que o Espírito Santo habita, é em você que o Espírito Santo anda, é em você que o Espírito Santo quer manifestar, quer agir, é em você. Então somos o templo hoje do Espírito Santo, aleluia. Existe a casa, as reuniões, aonde o povo se reúne, mas é em nós que o Espírito Santo se manifesta, é em nós que o Espírito Santo manifesta a sua glória e a sua presença. Então, quando nos reunimos, pois somos o templo de Deus, aleluia, todos unidos em um mesmo propósito, a presença de Deus é gloriosa para nos edificar, nos renovar, nos avivar, nos restaurar. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Então, amados, ficamos por aqui nessa lição maravilhosa. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos fortalecendo, e só temos aí a ganhar
assistindo às nossas aulas aí, aprendendo essas lições maravilhosas. Fique na paz do Senhor. Até a próxima lição, se Deus nos permitir. Na próxima lição estaremos estudando acerca do reino dividido, a lição de número 2, o reino dividido entre Jeroboão e Roboão. Nós vamos estudar acerca deste reinado dividido, em nome de Jesus, esse reinado, mais uma história dos reis de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique na paz e até a próxima em nome de Jesus.